Graça e paz do Senhor, mais uma vez. Dentre as nossas necessidades, pelas quais devemos estar apresentando ao nosso Pai, hoje vamos estar colocando o nosso irmão Wesley, esposo da Josi, que se encontra enfermo, e o resultado do vírus, até a informação que recebemos agora à noite, foi positivo. Mas, na certeza, ele está em casa, está sendo assistido, medicado, na certeza que Deus estará operando essa grande recuperação na vida desse irmão o quanto antes. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 4, versículo 4. Eu vou ler até o 7. Fala de exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Esse capítulo 11 ele é muito conhecido e amado da igreja como a galeria dos heróis da fé, aqueles irmãos e irmãs do antepassado que demonstraram através da vida, da maneira de viver, muitas obras que agradaram ao coração de Deus, agradaram ao coração do Pai, e tudo produto da fé, é o que diz o texto. A partir do versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E o texto segue no capítulo falando de Abraão, de Moisés, de Isaac e de tantos outros, de Sara, tantos outros, os servos do Senhor, que viveram de forma a agradar ao coração do Pai. Sabemos que todos gostam de alguma forma de receber algum agrado. Sinal, o agrado não faz mal a ninguém, é um bem. Normalmente é uma manifestação de muita gratidão, de uma recompensa por algo, um favor, algo que uma pessoa bondosamente nos proporcionou e deseja, de coração aberto, com toda sinceridade, expressar alguma gratidão, algum agrado nesse sentido. Humanamente falando, pessoas também enganam muito com esta prática de estar agradando a outras pessoas. Pessoas usam até de má fé, de falsidade e de não legitimidade, quando na verdade a intenção seria outra. No meio político, vamos dizer que é evidente que, com todo respeito e não generalizando, mas principalmente em época de eleição, em sua maioria, há uma procura maior dos políticos pelos eleitores e propondo agrados, promovendo coisas e até muitos oferecendo e fazendo promessas. Mas isso não é uma exclusividade nessa área. Em muitas outras áreas, de forma equivocada, errada e até pecaminosa, as pessoas usam no meio do agrado como um subterfúgio para agradar
as outras pessoas e criar algum vínculo aproximativo dessas pessoas devido aos interesses, quem sabe, futuros. Em relação a Deus, erroneamente também, muitas pessoas praticam certas coisas que, na verdade, Deus não pediu, não requereu, e muito menos a sua palavra. Pessoas fazem altos sacrifícios e até com, quem sabe, boas intenções, quando, na verdade, a Bíblia resume o viver do cristão pela fé. O justo verá pela fé. E que Deus se agrade de um coração humilde, quebrantado, arrependido, contrito. Isso agrada o coração do Pai. E haverá sempre da parte do Senhor esta manifestação benfazeja, porque tudo que nós fazemos de coração, com o nosso interior, com piedade, verdadeira piedade e espiritualidade, sempre da parte do Pai, nunca entendendo como uma barganha, como uma troca, Deus haverá de retribuir, recompensar, e nem sempre com coisas, nem sempre com materialidade, mas muito mais no sentido espiritual. A riqueza espiritual, a riqueza da alma, cada vez mais virá da parte do Senhor. Em suma, a semana passada eu creio que eu me alonguei muito nos comentários e houve até menos participação. Então, hoje vamos inverter, vamos contar mais com a participação dos amados irmãos, das irmãs aí, até porque já colocamos alguma proposta aí no Zap da nossa igreja durante o dia, ok? Então, havendo participação e até alguém colocando outras experiências e fatos que venham à lembrança para enriquecer a nossa vida espiritual nesse momento de estudo. Ok. Então, a primeira questão é possível através de quê? De qual dom o servo de Deus, a serva de Deus está, de fato, agradando a Deus? Qual é o dom dado, concedido por Deus, para que isso, de fato, seja eficaz? Quem pode participar e ajudar a gente? Agradar a Deus constantemente é possível. E Ele nos concede um dom para isso. Qual é o dom? A fé. É o que o texto diz. É o texto lido, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, e como pode acontecer, então, uma tentativa de agrado que não esteja embasado através da fé? Quem é que pode ajudar aí? Uma tentativa de agradar a Deus não através da fé. Através das obras, né? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, tá? Mas não tem fé, mas quer fazer com suas próprias vontades, né? Então, muitas vezes, está achando que vai agradar a Deus com as obras. Exatamente. Porque é o que Tiago fala sobre em relação à fé e às obras, né? Uma não pode estar desvinculada da outra condição. As boas obras, elas sem a fé, de fato, vai acontecer o que o irmão disse, acabou de dizer o presbítero. Não surte qualquer efeito espiritual, e muito menos benéfico, e muito menos no sentido de poder chegar à presença do Pai, né? E a palavra diz lá, nós fomos salvos não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma maneira equivocada é tentar agradar a Deus, tentar agradar o Pai, através de obras, de feitos, de realizações. Por quê? Nós temos a resposta. Qual foi a maior obra, no sentido aí, em termos de humanidade, realizada na Terra? A maior obra?
a maior obra realizada na Terra. De fato que não tem como se comparar a qualquer outra obra. E como produto vinculado à fé. Tudo acontecendo no âmbito de fé. Alguém pode participar? Pastor? Não. A questão da obra do Senhor Jesus na cruz, em nosso lugar, né? O sacrifício de Jesus em nosso lugar. Essa foi a maior obra que a gente possa imaginar. Exatamente, no seio da humanidade. Então, vejam bem, existe uma outra obra capaz de suplantar essa de Jesus Cristo, do Filho de Deus? Jamais. Jamais. Então, qualquer tentativa, qualquer luta, qualquer esforço para tentar agradar a Deus através de obra será em vão. Isso não tira a nossa responsabilidade da prática das boas obras, principalmente no sentido de ajudar o próximo, socorrer o próximo, auxiliar o próximo, amar o próximo, respeitar o próximo. Isso aí sem exceção. Todos, inclusive os não salvos, ainda em Cristo Jesus. Isso estará agradando a Deus. Agora, em termos de obra específica, em termos de o que de fato plenamente, por completo, atingiu o coração do Pai, foi a obra realizada por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário para nos salvar. E tudo vinculado à fé, nunca, em momento algum. Tanto que a atitude, a reação e as declarações de Jesus naquele momento são confirmativas desta experiência. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha alma. Então, muito bom a participação aí, que Deus abençoe. E a número 2, como reconhecer o seu senhorio soberano? No sentido de que esse reconhecimento nosso, sempre que acontecer, ele estará agradando a Deus. Sempre estará agradando a Deus. E da nossa parte, como reconhecer isso em termos práticos? Então, aí nós estaremos fazendo sempre, ou declarando, ou testemunhando, ou proclamando, evangelizando, pregando, de alguma forma, esse senhorio do Senhor. Então, nós podemos fazê-lo de que forma? Ou tantas outras formas. É evidente que não dá para resumir, porque são muitas as experiências. Mas alguém pode participar? Quanto ao senhorio soberano do Senhor, soberania absoluta, né? Soberania única, divina, exclusiva. Como que nós reconhecemos isso na prática? Por exemplo, a partir da sua criação, a criação de todas as coisas. Inclusive, existem as teorias sobre a criação, né? As teorias sobre a criação. Mas nós sabemos, biblicamente, que só existe um autor da criação. Só existe um Criador, que é o nosso Deus soberano, que tudo foi criado por Ele, mantido por Ele, sustentado por Ele, governado por Ele, que continua sendo, e que todas as coisas criadas se convergem para Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. Então, reconhecer isso de forma cada vez mais testemunhar exclusivamente o Criador de todas as coisas, de todos os reinos, mas não só Criador, mas como dominador, governante, mantenedor, preservador, preserva de tudo que foi criado. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo nos traz esta revelação. Ele fez todas as coisas. Ele também possui o poder eterno. Todo poder pertence ao Senhor. Então, em relação
Até uma das tentativas fúteis, né, enganosas do ser humano, é sempre estar de posse de algum poder, uma posição de poder. É uma sede, nesse sentido aí, humana, enganosa, enganada, de tentar, quem sabe até através de algum poder, obtendo algum poder, alcançando algum poder, estar agradando ao Senhor. Muito pelo contrário, os humildes serão exaltados, e os exaltados, nesse sentido aí, serão humilhados. Então, reconhecer o poder eterno do Pai. Reconhecer que só Ele é Deus. Paulo fala muito claramente, nesse versículo 20, de Romanos capítulo 1. Deus é e será sempre o mesmo, o único e verdadeiro Deus. Alguém se lembrou de mais alguma outra experiência, como reconhecer e agradar e assim estar agradando ao Pai, nesse aspecto aí, do seu senhorio, Senhor dos senhores? Por enquanto não, né? Então vamos seguir. Cite alguns dos seus atributos. Nós sabemos que os atributos de Deus existem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Para facilitar, os comunicáveis são aqueles que nós, de fato, estamos experimentando nessa vida aqui. E eles são oriundos do Pai. Esses atributos sempre eles virão de Deus. Aliás, eles já estão vindo, sempre virão na vida dos salvos. Os atributos, esses comunicáveis. E existem os incomunicáveis. Alguém se lembra aí, nesse aspecto aí, de alguma parte, de alguma coisa que realmente confirme essa graça na nossa vida em relação a estar agradando ao Senhor pelos seus atributos? E, por sinal, todos os atributos de Deus são espirituais, são divinos, né? Alguém gostaria de participar? Ainda não? Os atributos incomunicáveis. Pois não, pois não. A questão do amor, né? A bondade de Deus, né? São um monte de atributos, né? Nós temos aí Sim. o amor de Deus, a sua bondade, a sua santidade e tantos Sim. outros, né? São emana de Deus. Alguns a gente tem parte, né? A gente tem a possibilidade de já fazer uso, mas tem alguns que já só a santidade de Deus é uma coisa mais inerente a ele, né? Exatamente. Esses são exclusivos de Deus, são, tipo assim, eles são inalcançáveis. Inalcançáveis. Por exemplo, os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Existe mais alguém que seja, ou tenha um desses atributos? Absolutamente não, porque eles são incomunicáveis. Eles pertencem somente ao Pai. Sabedoria divina, sabedoria de Deus. Existe alguém mais sábio do que Deus? Jamais. Então, esses são incomunicáveis nesse sentido de experimentar, como o irmão presbítero disse. Os comunicáveis são aqueles que nós recebemos e experimentamos no nosso viver. Os incomunicáveis são dele, exclusivamente dele. Soberania, eternidade. Nós já recebemos agora de forma comunicável através da salvação em Cristo Jesus, porque agora a nossa alma é eterna. Quem crê tem a vida eterna, não vai receber, não, já recebeu a garantia absoluta aqui através da salvação. Então, esse atributo o Senhor nos comunicou, mas no sentido futuro. Após a morte, nós começamos a experimentar desta eternidade que é única, exclusiva dele, sempre dele. Soberania absoluta, também somente ele, dele, que não existe outro soberano.
Ninguém, nenhum homem, nenhuma nação, nenhum governante, seja na área que for, poderá se arrogar o soberano. Por vezes, até numa questão aí prática, de gentileza, pode acontecer humanamente, o fulano lá, ele é soberano nessa área, ele é soberano nessa prática, nessa ciência, no sentido bíblico, espiritual, divino, jamais, jamais. Atributos exclusivos de Deus, esses são incomunicáveis. Tudo que não nos é passado da parte de Deus é dele, exclusivamente dele. Por exemplo, santo. Quem é santo como ele? Ninguém. Jamais. Inclusive o seu filho Jesus na Trindade, né? É porque jamais pecou, jamais pecaria. É impossível, seria impossível Jesus pecar por causa da sua deidade. Alguém mais quer participar? Então, a gente pode dizer que a onisciência, a onipresença, e a onipotência de Deus. Os atributos incomunicáveis. Sim. Seria isso. Sim, sim. Os caras, eu não entendi, por favor. A palavra, revelação na palavra? Irmã, deu uma falha aqui no áudio. Repete para mim, por favor. Não, o incomunicável, né? Os atributos Sim. incomunicáveis. Dentre outros, esses três que a irmã citou, dentre outros, tá bom. O que mais? Comunicáveis é a revelação através da palavra, a sua palavra. Comunicáveis, né? Que a irmã quer dizer? Isso, é que eu não entendi. Sim, também, porque é a revelação dele, e nós temos a eficácia da palavra em nossas vidas. É o que diz lá, a palavra de Deus é viva, eficaz, eterna, é mais penetrante que uma espada. Sim, entendi. Capaz de discernir, né? Isso tudo que nós recebemos diretamente de Deus e desfrutamos nessa vida nossa espiritual aqui, são atributos de Deus concedidos a nós. Amor, como o irmão disse, bondade, graça, o próprio perdão, são atributos comunicáveis da parte do Senhor. São espirituais, sempre relacionados às questões espirituais, partindo da parte do Senhor. São divinas. E nós usufruímos, nós somos abençoados através deles. Amém. Obrigada. Nada. Alguém mais gostaria de colaborar ou enriquecer mais? Ou não? Sim? Sim. Oi? A santidade? A santidade? Sim. Sim, no seu absoluto, porque a nossa santificação, ela é um processo, mas nós nunca vamos chegar a uma condição de santidade plena, até porque pecamos todos os dias. E se dissermos que não temos cometido pecado, mentimos, né? E a verdade não está em nós. Então, santo, nesse sentido aí de atributo, por completo, vamos dizer assim, inigualável, intocável, só o Senhor, só dele, nesse sentido de quem ele é, a qualidade de Deus. O atributo incomunicável é a existência de Deus, é a existência dele e as qualidades que ele tem se residem nele, na pessoa dele, na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Só a Trindade possui, só a Trindade tem. Esses são incomunicáveis. Os comunicados nós recebemos da parte dele, no caso da santificação, como um processo. Nós estamos num processo de santificação, mas nunca vamos chegar à sua plenitude. Tanto é que quando nós, na volta de Jesus, os vivos serão transformados. Por que eu fiz os mortos
essa pergunta é porque, de alguma maneira, eu entendo que a palavra também fala que nós devemos ser santos. Logicamente, não seremos santos como ele é aqui, como o senhor falou, né? Isso, Mas sermos santos como nosso Pai é santo. Mas nesse isso, sentido de que ele também nos transmite, né, nos dá essa abertura junto ao Pai, junto a Cristo, de sim, podermos dia após dia estar nesse processo. Não que nós somos sim, totalmente santos. Ninguém, se for olhar por esse sentido de que só ele é absoluto nisso, então os outros atributos também não seriam comunicáveis, né? Eu penso assim, se ele nos transmite em alguma medida, eu entendia que isso era um atributo comunicável, entendeu? Por exemplo, se ele nos transmite em alguma medida hoje a santidade, mesmo nas nossas dificuldades, é, na nossa fraqueza humana, ainda assim ele nos transmite, né, numa medida de cada sim, um, né, da fé. sim. Nesse sentido aí, é comunicável. Nesse sentido, é comunicável. Agora, no sentido de incomunicável, é no grau de santidade que só ele tem, só nele reside. Irmão, entendeu? Tanto é que sede santo, diz o Senhor, sede santo como eu sou santo. Mas não é uma linguagem bíblica, mas não literal, porque ninguém vai conseguir ser santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é um aperfeiçoamento, é uma busca de um aperfeiçoamento, de uma santificação permanente, é um processo durante a vida toda. Mas se vivemos 100 anos, 150, quantos forem, jamais vamos chegar na plenitude que só o Pai tem, da santidade que só reside nele, na pessoa dele, na qualidade divina do Pai, mas no sentido de aperfeiçoamento, de responsabilidade, de zelo, de buscar isso aí, de progredir nisso aí nesse sentido é comunicável. Ele nos deu essa graça, ele concedeu isso. Tanto é que no lavar e regenerar do sangue de Jesus. Alguma outra posição, irmão? Eu entendi. Eu pensava exatamente isso aí que o senhor falou. Nesse Isso, sentido de aperfeiçoamento, nós, através de isso. Cristo, podemos receber dele, né? Sim, Também esses atributos. Ele compartilha isso conosco, né? exato. Para que sejamos assim como ele, mas não na sua plenitude, realmente só quando Cristo voltar. É, incomunicável dele, comunicável é uma graça que, por sinal, fora dele não existe qualquer possibilidade de busca de santificação. Fora dele, não. Fora da graça dele, não. Fora da obra do Espírito Santo, não. Fora do que Jesus já alcançou por nós, não. Não existe qualquer possibilidade de qualquer ser humano tentar um processo de santificação. A pessoa pode ser boazinha, pode ser legal, pode ser caridosa, pode, pode ser o que for, mas não vem dele. Sem a ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nenhuma manifestação de atributo comunicável na vida da pessoa. Ok? Mais alguém gostaria de participar? Essa participação assim é importante, viu, Cristiano? E ajuda mais ainda, irmão. A gente está elucidando as questões, viu? Tá, Mais alguém? Ok. Então vamos seguindo pela a quarta reflexão nossa aqui. Por quais bênçãos ainda não recebidas, ainda não recebemos e recebemos tantas, né? Tem um hino no nosso cenário disso. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Tem outro que fala de muitas bênçãos, né? Tem hinos aí maravilhosos nesse sentido aí. Mas por quais bênçãos ainda não recebidas nós podemos estar agradando a Deus? Também é um produto da fé. Sem fé é impossível fazer isso. Quais seriam essas bênçãos?
Vamos começar com uma, depois duas, quem sabe três, porque são muitas, né? Ainda não recebemos. É evidente que, por certo, também não é nada errado, não há pecado nisso, se já temos feito orações aí, até pedindo e aguardando bênção do Senhor às nossas vidas, devido a tantas questões, tantas áreas da nossa vida. Ok, tá bom. Dá para entender assim. Também nem precisa falar, relatar nessa situação aí de expectativa, né? Quem sabe pessoal, mas em relação à palavra dele, conforme muito bem a nossa Selma disse, que é um meio, um atributo comunicável dele, a nós, como servos de Deus, servos do Senhor, mas que nós já temos certeza absoluta que vamos receber. E nós vamos agradar ao Senhor através desse reconhecimento. Por exemplo, que bênção seria essa? Que bênção poderia ser essa? Ele faz umas perguntas meio capciosas, mano. Vamos olhar um pouquinho para o livro da Revelação de João, de Apocalipse? Deu para lembrar alguma coisa? Sinceramente. A cidade santa, como será? Tá, mas aí é eternidade. Aí. Nós vamos receber a condição de habitantes do novo céu, da nova terra, que não é essa aqui, né? É uma bênção que ainda não recebemos e que já podemos estar agradando a Deus em termos de viver isso, transmitir isso, aspirar por isso. Por certo que sim. Uma outra bênção é a maneira nossa de viver quanto à expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus para os seus, para os salvos, será um momento glorioso, maravilhoso, alegre, desejado, almejado, uma expectativa que precisa e deve ser a maior, a melhor para os que são do Senhor. E essa expectativa nossa do retorno de Jesus é uma maneira maravilhosa de estarmos agradando a Ele. Isso é na nossa forma de viver essa expectativa. Agrada a Deus. Porque os que não têm, não podem agradar, e não conseguem, não vão conseguir agradar a Deus. Quando se fala na volta de Jesus, aqueles que ainda não são salvos vão pensar o quê? No fim do mundo, né? Que a morte é um fim último, que a vida se resume nisso, morreu, acabou, terminou tudo. Agora, para o salvo, não. Aos olhos do Senhor, a partida de um salvo, de um crente em Cristo Jesus, de uma irmã, de uma serva, é agradável. É agradável. É a soma da população celestial. Estamos somando o número da população celestial. Então, vivenciar isso, bênçãos que nós ainda não recebemos, mas que temos convicção absoluta que vamos vivenciá-las, vamos recebê-las. Nós somos os herdeiros, os co-herdeiros em Cristo Jesus. E quando vivenciamos isso, aí nós estamos agradando a Deus. Agora, Paulo diz lá, nós não podemos ser como os que não têm esperança. Não podemos viver, reagir, ter comportamentos como aqueles que não têm esperança. Especificamente, ele fala da ressurreição, da vida após a morte. Então, nós não podemos ser nesse sentido e nem devemos ser, porque, sendo assim, é um desagrado ao coração do Pai. Agora, quando vivenciamos isso, com certeza vamos estar agradando ao coração do Pai. Sem falar nas outras bênçãos que oramos, pedimos e Deus, por certo,
Inclusive, quando, aí nesse sentido, aí há uma questão dupla, né? Porque nem todas as coisas que nós consideramos bênçãos, que podemos estar orando, isso não é pecado, e pedindo ao Pai, e até aguardando, tendo uma expectativa, quando elas não vêm, quando elas não se concretizam, na verdade foi bênção para a gente, da parte do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando elas não vêm, não chegam, não são enviadas, porque todo bem procede do Pai, também nós precisamos entender e ter um comportamento, uma reação de forma tal a agradar o Pai, que a negativa dele, a não resposta positiva, segundo a nossa perspectiva, foi também uma bênção. Foi aí um livramento, foi algo que não poderia contribuir, não iria ajudar, não iria trazer qualquer benefício para a vida do servo de Deus, da serva de Deus. Alguém mais gostaria de ter uma participação, uma lembrança, uma experiência aí? Não? Foi não, querido? Sim. Isso. Que nós não saibamos exatamente, a gente vê que a palavra ela garante isso. Garante Sim. descanso para nós, né? Eu acho que isso é a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida aqui. Saber que com ele nós já temos o descanso eterno. Sim, exatamente. Exatamente. Que, na verdade, esse. Interessante isso aí, irmão presbítero. Quando acontece a morte do salvo, quando o sentido fala lá, dorme no Senhor, né? É no sentido físico de que esse corpo agora está descansando das lutas, das enfermidades, das tribulações, dos sofrimentos, da lida, né? O que é a nossa vida aqui na Terra, é esse descanso, sim, em termos do corpo físico morto, né? Uma vez que a alma, aí nós vamos estar, nesse sentido aí, descansados, quanto a não ter mais esse tipo de canseira, né? Do mundo aqui, dessa Terra. Mas vamos estar no Senhor, já com a nossa mente ativa, porque não morre, a alma volta para o Senhor, mas já gozando da plenitude do gozo celestial, ainda que não de forma completa, porque há um processo aí de que ainda haverá a ressurreição dos mortos, haverá a transformação dos vivos, e aquele momento que todo joelho terá que se dobrar diante do Senhor, até o momento culminante de todos juntos, numa nova Jerusalém, estarmos possuindo essa bênção incomensurável e aí sim, definitivamente eterna. Exatamente isso, irmão. Eu entendi o que o irmão disse. Obrigado aí pela ajuda, pela participação.